metade da Já comecei. Beleza. Boa noite. Hoje vamos estudar o Livro dos Espíritos, pergunta 347. Bom, eu estava comentando, Kardec aqui está começando, nessa união da alma e do corpo, a gente sente que ele está fechando o leque, tá, para falar de uma coisa importantíssima, que se naquela época já existia, não em tão grande quantidade como hoje, né, ele está cercando, está fazendo um cerco para tocar no assunto aborto, que é a pergunta 357 e 358. Tá? Mas vamos seguindo, vamos fazendo um cerco junto a ele, vamos prestando atenção, né? Porque, de uma certa forma, ele está colocando várias situações, tá, para o nosso reencarne, em que pode acontecer ou não. Quer dizer, geralmente não acontece, mas em muitos casos acontece. Vamos lá, Elisa? Vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 7. Da volta do espírito à vida corporal. Pergunta 347. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? É uma coisa interessante, né? Se a gente for pensar bem, qual a utilidade disso? Nós já tocamos nesse assunto há uns dias atrás, vamos tocar de novo. Vamos falar primeiro do espírito, o espírito que vai reencarnar. Ele, geralmente, quando acontecem esses casos, raramente o espírito está, assim, digamos, numa condição lúcida, não é bem lúcido, mas consciente, digamos assim. Porque quando é um espírito já elevado que reencarna somente para que chamar a atenção daquela família, né? Sabe que vai desencarnar logo, ele está consciente de que está acontecendo ali, está tudo bem. Mas a maioria desses casos aí que nós vemos não é espírito já com grau de elevação, não. Geralmente são espíritos, né, muito devedores, que estão precisando passar por esse contato com o corpo físico. Nós falamos sobre os ovoides, não sei se estão lembrados, né? São ovoidizados, eles vão passar por várias situações dessa. Vai para um feto, fica 2 meses, é cuspido fora, ou abortado espontaneamente, ou abortado mesmo naturalmente. Tal, 2, 3, quantas vezes for necessário, até chegar a uma forma, tá, já legal, que é essa nossa forma, quer dizer, já consegue chegar ao, vamos falar, ao quase reencarne, tá? Consegue ser parido, digamos assim. Tá? Já é um ótimo estágio para esse espírito. Mas geralmente ele está inconsciente, ele não está consciente do que está acontecendo. Geralmente ele não pediu aquilo ali, geralmente ele é colocado nessa situação aí para que, né, por necessidade dele, volte à sua situação normal, que é a nossa. Esse é um caso. É o caso do espírito. Um tipo de expiação para ele. Afrânio, Fala, Cláudia. eu tive uma gestação, né? E a minha filha nasceu normal, com 9 meses, normal, e com 11 horas de nascida ela desencarnou. Aí, na época, eu não tinha nenhum conhecimento de nada, eu fiquei revoltada, chorei muito. Foi, para mim, até hoje, é um pouco traumatizante. Eu sei que hoje eu já estudo, né, a parte espiritual e tudo, então eu aceito que aconteceu. Só que, assim, eu fui botar o nome dela na prece no centro kardecista e eu recebi uma psicografia dizendo que ela dizia para mim que não precisava de prece porque ela já estava bem e que eu não me preocupasse com ela, que eu cuidasse mais, me preocupasse mais comigo. Boa noite, Hortência. Sim. Será que isso é possível?
Cláudia, veja bem, só quem pode falar o que aconteceu é de lá para cá. Mas eu vou te contar um caso, que eu já contei esse caso várias vezes, que eu acho esse caso tão bonito, que aconteceu lá no Eurípides Barçanufo, lá na Rua Gazeta da Tarde, em Jacarepaguá, tá? Próximo a Taquara. Tinha uma senhora, tem uma senhora lá, pelo menos eu acho que ela está encarnada, que ela é um pouquinho mais velha que eu, e ela é psicóloga, e lá eles têm a Fundação Dona Meca, para atender crianças autistas com problemas mentais, Down, etc., vários problemas, como eles brincam lá, de 8 dias a 88 anos, que lá tem todas as idades. E tem até uma filial na Escada do Sapé, em Madureira. E essa senhora, que é a responsável, que eu esqueci o nome dela, puxa vida, é simpaticíssima. A palestra dela é uma delícia, você navega, vai embora. Ela contou para nós o seguinte, ela tem um filho que o que fez ela, na época, procurar a casa espírita, e quando vê essa necessidade que tinha a casa espírita de atender esse tipo de gente, que ela tem um filho especial, paraplético, e que não conversa, não fala, numa cadeira de roda constante. Né? Mas ele entende algumas coisas. E ela procurou a casa, ela que criou esse trabalho, que ela é psicóloga e tal. Esse filho cresceu, e na família dela tinha um irmão dela, que sabe aquele cara que era o gente boa da família? Animava toda a família, brincava demais com esse garoto. Brincava demais com esse garoto. E esse garoto adorava esse irmão dela, esse tio, no caso, né? E, bom, de uma hora para outra, o rapaz sofre um acidente e desencarna. Foi aquele baque na família. Seria assim, digamos, o cara que era a fonte de energia, o sustentáculo familiar. Aquele baque e tal, e um dia, passado algum tempo, ela tinha que ir numa reunião mediúnica e não tinha com quem deixar o garoto. Quer dizer, os espíritos provocam tudo, né? Ela levou o garoto na cadeirinha de roda dele, deixou ele lá na sala, que essas reuniões mediúnicas geralmente só fica quem trabalha, né? Tem casos que ainda deixa algumas pessoas lá, botar a mão na mesa, mas isso não é normal. O normal é só ficar na reunião mediúnica os trabalhadores. É a mesa, o dirigente e alguns doutrinadores. Nada mais que isso. Em determinado momento, vem um espírito, incorpora um médium, e esse espírito fala assim mesmo, olha, o fulano de tal está no plano espiritual, muito bem, vocês não se preocupem, que o que ele plantou, ele está colhendo. Foi um cara sensacional, e lá também está sendo muito, muito bem. Ainda está em estado de perturbação, mas já está se recuperando. Em breve, talvez possa dar uma mensagem a vocês. Mas eu estou aqui, assim, digamos, como merecimento desta família, para agradecer, tá? A minha mãe, a mãe dele, no caso, veja bem, quem estava dando a comunicação era um espírito encarnado, o garoto da cadeira de rodas, paraplético, filho dela. Agradecer a minha mãe, porque, veja bem, nós não tínhamos laço nenhum familiar, nem espiritual. Nós não nos conhecíamos. E ela ofereceu o seu ventre para mim. Então, a espiritualidade deixou eu vir aqui agradecer. Quer dizer, é uma coisa muito bonita isso que aconteceu, né? E tem o resto dos detalhes que eu não me lembro. Então, Cláudia, não sei, pode ser um caso desse. Você realmente ofereceu seu ventre, a criança veio e no planejamento dela ela só precisava dessas horas aqui. Tá? Nada mais que isso. Não estou falando que é isto. Estou colocando uma... Não, eu sei. Tá? Uma opção. Boa noite a todos. Entrei atrasado. Qual livro hoje que a gente está estudando? Livro dos Espíritos, pergunta 347, tá? Muito obrigada. 347, tá 347. Bom. Então, fala, Jé. Só para citar, a gente pode citar o... A Elisa está com raiva do Zé. Eu cheguei a essa conclusão hoje, tenho certeza. Zé, abre teu microfone aí. Zé, abre o teu microfone. Depois vou ter um particular. Mas o que eu estava falando é sobre justamente
o Ícaro redimido, né? O Santos Dumont, né? Que teve que passar algumas reencarnações desse tipo para poder montar, né, o espírito dele, né? Só isso. Eu só queria acrescentar, primo, você está sem fone, que também pode ser uma prova para os pais. Perda da criança também é uma prova para os pais. Isso aí eu falo de cadeira. E aí a gente tem que ter fé. E provar que a gente tem fé nesse momento difícil. O Afrânio? 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 Ô, primo, você está sem microfone. Por favor, ativa o teu microfone. Elisa, Tá me ouvindo? Elisa hoje não tá. A Elisa não tá mole, não. A Elisa falou, vou cortar mesmo e tá arranhando. O Afrânio? Oi. Aí exemplo também de minha avó, que teve o primeiro filho dela em Portugal. Eu botei até aí no chat. Com 2 horas que ele de nascido, ele foi embora, desencarnou. Depois ela aqui no Brasil, ela teve um outro filho, teve vários, né? E depois um deles, com 2 meses, também foi embora. E pela terceira vez, esse mesmo espírito veio como filho dela, com 7 anos, ele foi embora. E veio depois, ela veio a saber que ele passou a ser o protetor dela, o chamado Porfírio. O tio Porfírio que tem lá no Maria Paz. Tem um retrato isso, aquele quando ele tinha 7 anos. Então, e ele foi embora. É mais um caso. Então a gente vai ver que essa questão aí é uma importantíssima. Né? No espírito não vai ter uma reencarnação igual a nossa, que passa por diversas provas que nós passamos, mas o próprio fato, simplesmente, de reencarnar e logo depois desencarnar, já é, né, de repente, a necessidade dele, ou as necessidades deles, que não é o caso que você está falando aí, Marli. Nós temos um caso também no livro Entre a Terra e o Céu. Em brevemente, quando a gente estudar esse livro, falta acabar Mundo Maior, Libertação e mais alguns. Aí a gente chega na Terra e o Céu. Falta pouco, né, seu Roberto? E exatamente. O que acontece? O Julinho foi um suicida no Paraguai, reencarna, aí, poxa, sofre um acidente, né? Mas a pressa faz bem. O Cristiano pediu o contrário? Entendi. Né? O desencarne. Ela disse que a menina pediu que não precisava mais fazer prece para ela, que ela estava muito bem. Né? Sim, sim. E quem viu aquele filme Nosso Lar, embora o André Luiz estivesse, né, do outro lado, já muito bem, num aprendizado, aquela senhorinha continuava fazendo preces para ele, né? Então, a prece é sempre útil, é sempre bom. Estranha o procedimento dela de pedir que não precisa fazer prece para ela, né? Assim, isso aí também curioso. Não. É estranho. Por isso que eu fiquei na dúvida. Eu nunca mais mandei fazer, botei o nome dela na prece, lá no kardecismo. Quando eu ia para o centro, eu sempre botava o nome dela. Aí, depois disso, que eu recebi essa psicografia, eu deixei de botar, porque eu fiquei pensando, de repente eu estou fazendo uma coisa errada, aí eu deixei de colocar, entendeu? E eu não sabia se, caso ela tivesse como mandar uma mensagem, seria para mim não fazer isso. De repente, a sua prece, Cláudia, você não era somente a prece, era o teu coração que estava muito, entendeu? Você estava, né, como você falou aí, sentindo muito. Talvez ela queira se falar isso para você se desligar um pouco, que ela não estava precisando, não porque a prece não vai fazer bem, para você se desligar um pouco, né? Senão daqui a pouco tu entra numa depressão, etc., fosse dar trabalho. Mas que é meio estranho, poderia falar, não precisa se preocupar comigo, não falar com relação à prece. Realmente chama a atenção isso aí.
né? Mas também não sabemos por que veio dessa forma a mensagem para você, né? Também é meio estranho, mas o importante é que você ali já deu uma segurada, né? Isso que talvez tenha sido a necessidade do momento, né? Bom, né? Tá, acho que isso. Mas voltando ao assunto falei do Julinho, né? O Julinho reencarna, desencarna no livro Entre a Terra e o Céu, Entre a Terra e o Céu, do André Luiz. Tá? E são várias passagens que ele faz. Por quê? E eu sempre ele tinha um problema na garganta, tá? Porque ele tinha suicidado com um veneno muito forte que queimou tudo, sei lá. No livro está lá, eu não me lembro bem. Assim que sempre tinha um problema chamado Grupp, né? Grupp. Eu não conheço esse problema. Você já mudou de nome hoje com a ciência atual. Mas lá no livro fala Grupp. Alguém sabe o que é isso? Problema de garganta? Mário Sérgio, boa noite. Tá? Então, a gente está falando dois... Hein? Hein? Krupp. É a doença... matava até. Pois é. Hoje não, já tem cura, mas matava. Pois é. Né? Então, ele veio duas vezes desencarna no mesmo lance. Apesar que uma vez foi afogado, mas ele já estava também com os sintomas. Aí seria a terceira reencarnação dele que ele viria legal, né? Você está lá no livro, né? Mas só que a gente só assiste a terceira reencarnação, não sabe o resto da história. Bom, então nós falamos do espírito. Há N coisas que pode acontecer só do lado de lá para cá, que pode falar com certeza, ó, esse caso é esse caso é aquilo, que, né, o motivo desse espírito estar passando por essa prova. Mas vamos pensar só o seguinte, de qualquer forma, tá? Foi muito útil para esse espírito, tá? A gente sente, principalmente quando é um filho nosso, que é o caso da Cláudia, o caso aí do caso da Dona Maria Vaz, né? Também foi assim, e outros casos mais. Mas, tá? Vamos pensar dessa seguinte forma: Deus sabe o que faz. Tá? Agora vamos passar para por que os pais também passam por isso. A Lourdinha já adiantou aí. Provas. Né? Qual o motivo dessas provas? Nós não podemos afirmar é isso, é aquilo, mas a gente pode adiantar algumas coisas. Tipo o seguinte, esses pais, alguma coisa fizeram contra crianças em outra encarnação. Não sabemos o quê. Podem ter sido abortistas. Olha aí. Então, né, vem aqui, reencarna, tem uma vida saudável, uma vida até feliz, digamos assim, esperando o quê? O filhinho. E não conseguem ter realizado esse sonho. Muitas das vezes. Por isso que sempre se aconselha, quando for assim, adotar uma criança. Né? Às vezes, do planejamento reencarnatório deles não está realmente ter o filho por esses problemas. Mas pode adotar uma criança que reencarnou, e às vezes essa criança reencarnada realmente os espíritos vão levar até ele a criança, ou eles até a criança, para ser adotado. Então, há N casos, mas para todo mundo é uma prova complicada, difícil. Né? Muito difícil. Quem já passou sabe que não é mole. Mais alguém coloca alguma coisa? O Afrânio. Fala, Salvador. Tem uma página do Miramês em que ele diz que muitos desses espíritos certamente se encontram inconscientes, mas outros não. Existem espíritos altamente desenvolvidos mentalmente e que não perdem por completo a consciência de si mesmo. E ele diz ainda que são dívidas do passado representando lições para o futuro. A vida nada faz sem proveito. Podemos notar que aqueles que provocam aborto rotineiramente não poderão, no futuro, ter vidas sucessivas em plena harmonia. Então, tem os espíritos desenvolvidos, né, que não perdem a consciência, assistem à formação do seu corpo e à morte, e dívidas do passado, e ele ainda diz que a vida nada faz sem proveito. Né? Se aconteceu, é que precisava ter algum proveito esse acontecimento.
nós não temos os olhos de Deus, né? Nós temos os nossos olhos. Exatamente. Aí a gente fala, Deus, né, escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo pelas linhas retas. Nós que temos o olhar torto. É diferente. A gente sempre vê uma coisa, né? Nossa visão é distorcida. Nós estamos aqui, para começar, nós não somos, né, espíritos superiores. A gente já começa, a nossa capacidade intelectual está muito aquém deles. E nós, muita coisa, nós não conseguimos compreender ainda. Não conseguimos, porque ainda dói muito. É o apego. Nós temos muito apego ainda às coisas e às pessoas. Mas Deus sabe o que faz. Não tem aquela historinha muito linda, né, do árabe, né? Do árabe, mas tem uma história de um árabe que ele tinha 2 filhos, ele e a esposa adoravam os filhos, né? E um dia ele foi chamado para ir a uma outra cidade resolver um problema, teve que ficar lá um bom tempo. Quando voltou, encontrou a esposa em casa, abraçou ela e doido para abraçar os filhos, não conseguia ver os filhos. Ele perguntava pelos filhos, a esposa conversava, como isso aqui, eu fiz a comidinha especial que você gosta, Pereira Pará. Lá pelas tantas, quando ele já estava meio assim, né, assustado com essa história, né, que não conseguia, falava dos filhos da mulher, eles conversavam, ela falou, meu marido, eu quero, antes de falar sobre isso, né, sobre qualquer assunto, um fato que aconteceu comigo. Ele que é? Veio aqui um amigo nosso, um grande amigo nosso, e me trouxe 2 joias. Trouxe 2 joias e pediu para me guardar. E aí? Olha, eram lindas as joias. Lindas. Eu nunca vi algo igual. Não existia nada igual a essas joias. E aí? Poxa, ele veio buscar as joias. Quando ele veio buscar as joias, eu não conseguia entregá-la. Aí o marido, que é isso? As joias não são tuas, não, né? Você tinha que devolvê-las. Foi isso que eu fiz, meu marido. Eu devolvi as joias. Ele, tá bom, e agora? E nossos filhos? Foram as joias que eu devolvi para Deus. Quer dizer, os 2 tinham desencarnado. É duro, né? Muito duro. Mas foi uma forma que ela encontrou, né, como o povo, né, do Oriente, que tem essa mania de, né, fazer parábolas, né? Então é isso aí. É o nosso grande apego. Foi a forma que ela conseguiu passar para o marido e o marido não sofrer tanto. Sofrer, sofreu, mas se lembrar sempre disso. Os filhos não são nossos, né? As joias não são nossas, os pais não são nossos. Somos todos filhos de Deus. Essa é a nossa visão aí, que um dia nós vamos chegar lá. Quem sabe, né? No futuro próximo, ao que dá alguns milênios. Alguém comenta alguma coisa? Vamos lá, Elisa. Eu quero fazer uma pergunta. Calma, Elisa, amiga. Eu quero fazer uma pergunta. 2 até, Lourdes. Só 1 ou 2, mas eu não deixo. Fala. Você fica perguntando, ninguém vai falar nada, então eu comento. Bom, se eu sofro, vamos supor assim, eu sofro um aborto espontâneo. E depois de algum tempo, 1 ou 2 anos, eu engravido novamente. É o mesmo espírito? Pode ser que sim. Aborto? Olha, só de lá para cá que pode te dar essa informação. Mas pode ser, Pode ser sim. É o caso aí do Porfírio. Foi também, mas foi falado de lá para cá. Foi trazido mensagens falando ao mesmo espírito. Por que não? Não é isso? Por que não? Claro que pode ser sim. Lourdinha, Lourdinha, tem uma vizinha aqui minha, ela teve uma filha, a filha nasceu e morreu. 2 anos depois, ela engravidou outra vez. A mesma menina voltou como filha dela outra vez. E ela teve um sonho, antes dela engravidar pela 2ª vez, ela teve um sonho que a menina dizia para ela, eu vou voltar. E eu sou Carol, meu nome é Carol, eu vou voltar para você outra vez. E eu tinha sonhado com a menina, eu não tinha visto a menina, porque ela nasceu e morreu, não chegou a vir para casa.
Eu sonhei com a menina, igualzinho como eu sonhei, eu contei para ela, se Marli, ela era assim mesmo. E depois ela sonhou e a filha dizendo para ela, eu vou voltar, meu nome é Carol. E realmente, 2 meses depois, ela engravidou, era uma menina, e ela botou o nome de Caroline, que era o nome da primeira filha. E ela já sabia que a filha iria voltar como filha dela. E está até hoje aí. A menina, hoje, ela é esposa do meu sobrinho. Entendeu? É possível, sim, é claro, porque já está. Se são espíritos já ligados, né? Já são, né, amores antigos, por que não? Claro que sim. Agora a gente não pode garantir isso, tá? A não ser que venha a comunicação do alto, no caso ele foi através de sonhos, né? Mas tem que ter uma garantia, assim. Mas, às vezes, até a pessoa, quando renasce a criança, vai vendo, assim como há muitos casos, por exemplo, de pessoas que desencarnam, né? Senhores, né? Assim, pais, avós, e daqui a pouco reencarna alguém na família. Né? A Solange, não sei se vocês se lembram, né? A Solange, que era ginecologista, que frequentava lá o centro, aos sábados somente, acho que ela era em Copacabana, que ela morava, né? Ela tinha um filho que ela falava, olha, se não for meu pai, pelo amor de Deus, esse moleque nasceu com todos os trejeitos do meu pai. Diz que o filho dela tinha tantas manias do pai dela, que quando a mãe dela estava cozinhando, o pai dela chegava, botava a mão assim na porta, né? A outra mão na cintura, e ficava olhando por trás. Depois sempre soltava uma gracinha, ou ia lá, dava um beliscão na veia, né? E outras coisas que aconteciam, que ele falava, as broncas que dava, no caso, na Solange, que era a mãe dele, falava, meu pai, espírito. Quer dizer, tem esses lances que, de repente, é muito sinal, né? É muito sinal. Se é verdade, não, a própria Solange falava. Não sei se isso mas é demais, ela falava. É demais mesmo, principalmente ele e, no caso, a avó dele, que seria, no caso, a ex-esposa dele, né? Mas isso também é tal negócio, ela não afirmava. A gente achava engraçado as histórias, mas pode acontecer, ué. Claro, a reencarnação está para ir. Ô, Afrânio, o Guilherme, meu sobrinho, ele foi a encarnação do meu irmão. Você deve ter ouvido falar no Guilherme e no Maria Vaz, o filho da minha mãe, e o Felipe é a reencarnação dele. Eu não acreditava, eu colocava em dúvida, porque eles eram muito diferentes, e uma bela noite eu pedi a Deus que me mostrasse a verdade, né? Se um era o espírito do outro, e eu sonhei que aqui na cozinha tinha um tonel, os dois dentro do tonel brincando na água. E eu vinha do corredor, você conhece minha casa? Quando eu vinha andando do corredor da sala para a cozinha, eu falei, é ruim que é mesmo, hein? São bem diferentes. Aí o tonel roda, os dois ficam de frente para mim, igualzinho, um escarrado cuspido o outro. E assim, as manias do Felipe era a mania do meu irmão. Meu irmão tinha mania de ficar sentado na mesa, antes dele começar a estudar, ele começava a batucar. E o Felipe também tinha essa mesma mania de ficar batucando. E lá no Maria Vaz, uma vez, era um casal que eles eram evangélicos. E ele até sofreu um acidente, ele perdeu a filhinha, né, num acidente, foi até comentado isso lá. Iam roubar o carro dele, aí o ônibus bateu no carro e a filhinha desencarnou. Então foram lá, né, para fazer a prece para a menina, e a menina manda uma mensagem dizendo que a mãe não se preocupasse, que ela estava bem, ela estava brincando com um monte de crianças, inclusive o irmãozinho dela. E ninguém sabia que a mãe da menina já tinha sofrido um aborto. Então ela disse, aliás, a irmãzinha, aí ela disse que ela ia voltar como filha dela, e ainda ia levar o irmãozinho para ela. Quer dizer, a primeira filha que ela perdeu ia voltar como filho dela. E ela não acreditou, ela duvidou. Tempos depois, a menina que levou ela lá, esqueci o nome da garota, ela disse, Marli, ela está grávida, porque ela ia tirar o útero, que ela estava com câncer no útero, e nesse dia ela ia para o hospital tirar o útero.
não tirou o útero e nasceu o primeiro filhinho dela, não sei se nasceu depois ou se foi gêmeos. Segundo a menina, na psicografia, na mensagem, ela disse que ela ia retornar como filha dela e o irmãozinho dela ia com ela. Ela ia ter mais irmãozinhos, porque naquele momento era só ela, mas ela ia ter mais irmãozinhos para brincar. E ela para que a mãe pudesse acreditar, ela citou até o bolo de chocolate que a vozinha dela fazia para ela, para a mãe poder acreditar que era ela. Entendeu? Legal. Tem esses sinais assim que mostram pra gente. Agora, Marli, deixa eu te fazer uma pergunta, Marli. Você viu o tonel, mas você não bebeu o que estava dentro do tonel para ver esse resto do acontecimento, não, né? Não. Eles estavam tomando banho. Eles já estavam brincando na água, não dava para beber, não. Aquela água foi jogada fora. Estou falando que nesse tonel não tinha água, é isso que eu estou falando. Ai. Vamos lá, então, gente. Mais alguma coisa? Sim. Tá certo. Vamos lá, mais alguma? Quer comentar alguma coisa? Vamos lá, então, Elisa. A pergunta é 347. Já falei demais. Não, falando não. Eu acho que você tomou daquela água que passarinho não bebe desse tonel, só isso. Vamos lá, pergunta 347. Não. Vamos lá. Pode falar. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias após de nascido? O ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Olha só, para os espíritos, está bem claro aqui, a importância da morte é quase nenhuma. É a prova para os pais. Quer dizer, para o espírito, sim, e para os pais também, que fizeram aquela espera, a ansiedade, né? Toda aquela programação para receber uma criança, né? E, infelizmente, acontece isso, né? Mais algum comentário dessa pergunta? Se não, vamos passar para outra, né? Então vamos, Elisa. 348. Bom, pergunta 348. Sabe o espírito, previamente, que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Olha só. Nós sabemos que há um planejamento reencarnatório. E mesmo espíritos que estão vindo assim porque tem que vir, né, a famosa reencarnação compulsória, eles podem ter consciência de que aquele corpo não vai vingar. De repente vai reencarnar, sei lá, uma pessoa com algum problema, né, tem algum problema físico, assim, que físico eu falo assim, de gestação, que usa muitas drogas pesadas, várias N coisas, que pode ser que a pessoa, né, não consiga manter uma gestação, por coisas externas ou mesmo internas, algum problema congênito, né? E o espírito, né, de repente, o que faz ele, né? Até escolhe aquele corpo. Até escolhe aquela família, aquele casal, e sabe que pode não acontecer. Infelizmente, também é outro caso. Veja bem, no caso de Crais, nós já falamos de aborto. Nesse caso aqui já não vai ser um aborto, é o espírito que está com medo. Tá? Ele pode ser o maior machão do mundo, mas está amedrando neste momento. Ele não está querendo assumir as responsabilidades, as dificuldades que ele terá pela frente. Só que dívida não paga, corre juros. Esse que é o grande problema. E esse é um problema que acontece na nossa vida também, de encarnados, né? Nós temos as nossas provações, nossas dificuldades,
E, infelizmente, né, quantas vezes a gente não foge do assunto, não foge do problema? Oi? Só, Frânio, nesse Sim. caso aqui, o sabe que o corpo, vamos supor, o corpo tem, sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem, por exemplo, por algum motivo o corpo está com uma deficiência e não vai ter probabilidade de viver. Então o espírito, às vezes, algumas vezes ele sabe que ele vai durar pouco tempo naquele corpo. Agora eu não entendi muito bem isso aqui, ó. Isso significa que está fugindo da prova. Se ele escolhe aquele corpo, é para poder que ele sabe que vai ficar pouco tempo, é uma fuga? Isso. Ele escolhe ele, não, eu vou ficar naquele ali que vai ficar pouquinho tempo, porque ele quer fugir. É sobre isso que eu estou falando, isso. Tá. Eu comecei falando da seguinte forma, nós agora aqui no corpo, não estou falando desse espírito não, muitas vezes nós fugimos das nossas provas. Né? Nós fugimos de nossas responsabilidades. Ou então a gente vai adiando. A senhora está entendendo, dona Lourdes? A gente vai adiando. Estou falando de nós encarnados já. Tá? Para chegar nesse caso aí desse espírito. Nós temos medo. Às vezes nós passamos por tantas dificuldades na encarnação anterior, ou mesmo no mundo espiritual, e nós temos medo da realidade. Né? Quando a gente vê uma pessoa muito no cantinho quietinha, muito caladinha, o que é que a gente pensa logo? Né? Há problemas. A pessoa que gosta de ficar num quarto escuro, se isolar. Por quê? Tem medo da vida. Né? E não está muito depressivo. Geralmente é essa palavra que se usa. Mas é isso aí, a causa é isso. Porque a vida realmente não é mole. Né? É como se brinca aí na rua, que a gente fala, todo dia um mata um leão, e tem que matar um leão todo dia mesmo. Todo dia há dificuldades para todos nós. E esse espírito aí que está querendo reencarnar, veja bem, ele já sabe disso. Então, ele quer fugir disso aí. Mas fugir de dívida gera juros. A dívida continua e os juros, né, podem ser exorbitantes. Porque cada vez que a gente tem a chance, a oportunidade de reencarnar, tá, é que chegou o nosso momento realmente de tentar botar um pouquinho de luz na nossa vida. Porque nós estamos sempre vivendo nas sombras. Conforme nós falamos até, eu acho, a aula passada, essa deve ser a nossa melhor encarnação. Então, o espírito, estou falando de nós, não podemos ter medo do nosso dia a dia, não podemos fugir de nossa responsabilidade, não podemos fugir de nossos problemas. E, às vezes, aquilo que a gente... É outra coisa interessante, que a gente acha que é um problemão, fica fugindo, foge, e um dia a gente resolve encarar. Hoje eu vou encarar aquele problema. A gente nota que, né, o problema era tão... Né, a gente conseguiu resolver de uma forma tão simples, tão fácil. Não era aquilo que a gente imaginava. E tudo isso, o espírito que está reencarnando pensa, né, não é burro, raciocina, poxa, se eu for num corpinho aí que não vai vingar, que só vai viver alguns dias, eu fujo disso tudo. E fico aqui no bem bom do outro lado. E não é bem assim, não. Não sei se vai ser nem bem bom no outro lado. E quando eu vir de novo, não sei se o bem bom vai ser bem bom. Muitos de nós já podem ter feito isso também, tá? Aí hoje a gente reclama, né? Puxa vida, não é essa a vida que eu queria. Poxa, eu caí de paraquedas aqui nessa família. E aí vai. Né? Tem muitas reclamações aí que a gente faz, que é disso aí, fuga de provas, medo das provas. O medo é o nosso maior inimigo. Tá? O medo é um inimigo tão forte, que quando estourou a Primeira Guerra Mundial, lá no livro Nosso Lar, está lá, o governador mandou abrir imediatamente a escola do medo. Os espíritos desencarnados, não estou falando de nós encarnados, não, os espíritos desencarnados irem a essa escola, tá? Porque o problema lá é mente a mente. Ou seja, lá há um clima maravilhoso, mas o medo ia criar um clima horrível para a colônia Nosso Lar. E é o clima que nós criamos para nós quando nós estamos, né, fugindo de provas.
fugindo de responsabilidades. Agora, o pior disso tudo, que pode acontecer é o seguinte: a pessoa reencarna, é aquela criança problema, adolescente problema, não tem o apoio necessário dos pais, não tem o apoio necessário na escola, vão logo, é o tal do bullying, né? Vão ver que a criança é diferente, vão maltratar a criança, e aí vem aquele famoso suicídio. O caso é muito sério mesmo. A maioria dos suicídios dos adolescentes, não é o bullying somente que causa o suicídio, é justamente essa falta de coragem. Então, o apoio para esses espíritos deve ser total por parte dos pais, de nossas partes, né? Alguém fala algo? Ninguém? Nem Elisa? Ficou todo mundo calado? O que é que houve, gente? Outra vez, quando Jesus, no livro, até me lembrei agora, Jesus, no livro Paulo Estevão, desculpe, o livro há 2000 anos, eu errei o livro. O senador Públio Lentulus vai procurar Jesus, que é o Emmanuel. Quando se encontra com Jesus, Jesus lhe faz uma proposta, né? Todo mundo conhece a famosa proposta. Você quer agora o quê? Um minuto de glória ou séculos de sombra? Toda vez que nós fugimos de nossas responsabilidades, nós estamos escolhendo os séculos de sombra. Se nós encarnamos justamente para resolver esses problemas pendentes, deu para entender, dona Lourdes? Sim. Né? Deu sim, senhora. Tá? Deu sim. O negócio é extenso, vale para nós também encarnados, né? A pergunta é muito extensa essa resposta. Mas alguém fala alguma coisa, não? Aqui no Miramês, tá? No item 42, que corresponde à pergunta 348, está escrito assim: certos espíritos têm consciência de que a sua vida na carne vai ser interrompida, por vezes na hora de nascer. Mas, se escolher o corpo por esse motivo, estão fugindo da reencarnação, aumentando assim suas dificuldades para o futuro. O que vale muito são as intenções, e é nesse sentido que devemos conhecer as leis de Deus, para que todos os seus desígnios tenham ação livre, na liberdade relativa que o Senhor nos dá. A verdade faz muito bem à alma, principalmente quando essa sabe usá-la com gratidão, na compostura do amor. Quando estamos fazendo algum bem, quer seja individualmente para a humanidade, quer com interesse próprio, esse bem pode mudar o rumo da caridade e ela perder esse nome sagrado. Então, quase sempre aquele que não sofre é porque não suporta os sofrimentos, né? E Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis, também está escrito aqui, né? Eu não suporto os sofrimentos, né? O que o Miramês colocou aí, muito legal, que eu gostei aí, é a palavra intenção. Porque a intenção é tudo. E a intenção está lá no pensamento, antes da ação. É isso? A gente está com um pensamento, se a nossa intenção é reencarnar sabendo que vai dar problema, puxa vida, nós vamos ser aplaudidos de pé quando desencarnar após o problema. Exatamente. Agora, se a nossa intenção é não encarnar por falta, né, por não querer sofrer, o Miramês coloca bem legal aí nessa questão. Deus não dá peso, mas, né, dá peso, né, muito peso para ombros frágeis. Dá o peso de acordo com a necessidade de cada um. Aquela historinha da cruz, né? Que o cara foi cortando a cruz para tirar o peso, né? É o que ele está falando aí. Muito legal, né? A palavra intenção aí realmente marca muito. Que a intenção está antes da ação. E ela que vai coordenar toda a ação. Olha só. E quando a intenção é fugir realmente, é sinal de que ele
não está nem aí para o sofrimento ser uma vitória, né? Que o sofrimento é necessário. Oi. Afrânio, mas essa saída da responsabilidade, né? Não querer assumir a responsabilidade, é enquanto a criança ainda, o espírito ainda não encarnou, está vindo para encarnar, ou depois que já está aqui encarnado? Não, é antes de encarnar a pergunta, tá? Antes de encarnar. O espírito que não quer encarnar, aí escolhe um corpo que sabe que não vai vingar, tá? Porque eu coloquei o exemplo que isso continua conosco durante a nossa vida. É isso que eu coloquei. O exemplo que eu coloquei é isso. Porque quando nós falamos, eu caí de paraquedas aqui, poxa, não é a vida que eu não queria morar aqui, eu não queria essa família. Poxa, se nós formos colocados em todos esses lugares, na família, no local, né, nesta vida, naquele meio, é porque nós precisamos desse meio para subir. Nós estamos aqui não somente para resgatar, né, mas também para crescer. Eu já pensei assim, mas quando eu era mais nova, né, eu pensava que eu estava na família errada, que eu sentia a falta da minha casa mesmo, que era no plano astral, né, como espírito. Aí eu não gostava, eu sentia mal, chorava, era uma coisa horrível. Mas é porque eu não me dava bem com algumas pessoas da minha família, né? Então eu tinha uma certa dificuldade. Mas a gente precisa. Hoje eu olho de forma diferente, né? Hoje eu percebo que se eu vim nessa família é porque eu tinha necessidade de aprender alguma coisa, né? Então hoje eu já consigo ver assim. Mas no início, quando eu era mais jovem, eu tive sérios problemas de depressão, de uma série de coisas por causa disso. Tem tudo a calhar com o que eu falei, né? Que às vezes provoca o suicídio. Vamos lá, quem quer falar aí é o Zé Roberto? Era eu, Claudinha. Eu também tive o mesmo problema quando eu era adolescente. Eu achava que eu tinha nascido na família errada, isso até um bom tempo. Até eu entrar para o espírito, entender melhor que a gente está no lugar certo, estamos na família para aprender o que tem que aprender. Eu também. Acho que isso é muito comum na adolescência. Eu acho que o único aqui que estava tudo certo na adolescência e depois que casou viu a sogra, né, Zé Roberto? Mais ou menos por aí. Mas vocês sabem por que isso é comum na adolescência? Porque quando se efetiva os laços do espírito com o corpo físico e ele começa a manifestar realmente quem ele é, e ele começa a bater de frente com aqueles espíritos que já eram adultos e já estavam consolidados ali, ele começa a ver em outras casas espíritos diferentes que tem mais a ver com ele realmente começa a achar que há famílias que são mais indicadas para ele. Só que ele não mora com aqueles outros espíritos, né? São, às vezes, os pais dos amigos, né? Pessoas que ele conhece, que se identifica, mas que ele encontra e depois ele vai embora para a casa dele. Então, essa é a dificuldade do adolescente, dele entender que na casa do outro é tudo muito bom, porque ele não fica morando com o outro. Né? Ia falar isso. Morar com o outro vai mudar tudo. Come 1 quilo de sal, aí depois volta a falar. Não, é exatamente por isso que você vê, às vezes, os filhos vão morar fora para estudar, né? Morar, às vezes, em outra cidade, não precisa ser fora do país, em outra cidade mesmo, e não conseguem se entender com os colegas que estão morando junto. Porque quando se coloca ali naquele espaço, ele começa a ver, pô, lá na minha casa estava tudo bem mais perfeito, aqui as coisas não estão indo do jeito que eu estou acostumado e que eu acho que devia ir. Então, muitas vezes, ele tem que se mudar várias vezes para poder se manter lá no lugar. É isso aí. Fran, o que eu queria falar era, outro dia, ouvindo o André Trigueira, fala muito sobre suicídio, todos sabem, e ele deixou uma coisa isso no ar, entendeu? Justamente sobre isso.
né? Alguém que nasce, né? Assim, escolhe assim, porque teve essa escolha, né, na mão, né, mas não gostaria, né, vem com aquela coisa, né, e vem e determinada hora ele não aguenta mais, suicida, entendeu? Ele aceita aquela condição, né, mas muito contra gosto, né, e tem um determinado momento na vida que ele passa por uma depressão, alguma coisa, e vem suicidar, né? Então ele diz que está muito ligado também a isso, né? Ele deixa bem assim no ar. É a nossa insatisfação, né? Nossa insatisfação com a vida que nós temos, né? Muitos de nós não resistem, infelizmente, né? Porque nós viemos aqui, hoje a gente não pode falar somente, eu vim aqui resgatar. A gente tem que falar de outra forma hoje. Hoje nós, pelo menos nós que já estamos, né? Eu vim aqui, né, alcançar um pouco de luz. É isso que é o meu objetivo hoje. Não é só resgatar. Porque, né, a gente aprimorar, melhorar mesmo. E as dificuldades vão surgir. Aquela frasezinha que existe popular aí, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, é isso aí. Quanto mais fortificado nós estamos, né, nós já aguentamos um pezinho maior nos nossos ombros, já aguentamos mais um pouquinho de pressão. Não é isso? Então, nós estamos aqui para isso, né, nos fortificar. É difícil, é fácil falar, mas no dia a dia, nós sabemos que não é fácil. Mas nós estamos aqui para isso, também para conversar sobre isso, não é isso? Debater sobre isso e procurar, né, tirar o proveito do que nós estamos falando aqui, para a partir de hoje, de amanhã, a gente espera aí, essas coisinhas que a gente está vendo aqui, que é tudo orientação dos espíritos, né? Livro dos Espíritos, Miramês, tá aí outros, Emmanuel, Chico, André, a Ivone Pereira, que a Marli citou aí ainda há pouco. A Ivone teve nós estamos aí para isso, né? Vamos ver o Chico, que é um bom exemplo para nós, né? Olha a infância do Chico, como é que foi as dificuldades, a vida do Chico. É isso aí. Por isso que todos respeitam o Chico, né? Você vê aquela frase, né? Muito será cobrado, né? Aquele que muito foi dado, né? Não é só lá não, aqui também. Principalmente aqui. Principalmente a gente aqui. Reencarnando, né? Aqui Exatamente. Lá é a teoria, aqui é a prova, né? E tem a prova da sogra, viu, Zé? A gente tem que vencer pula essa, cara. Isso aí não. Vamos lá, Elisa, vamos ler de novo a pergunta e a resposta. Vamos lá. Pergunta 348. Sabe o espírito, previamente, que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Se o Roberto quer falar alguma coisa? Não, pode. Sabe-o algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo da prova. Certo? Aquilo que você falou, aquilo negócio da intenção. Eu não, Miramês que falou da intenção. Eu sou famoso papagaio de pirata, tá? Eu estou no ombro do pirata, o pirata fala, opa, vou repetir. Fala aí, seu Roberto. Nessa página aqui, do Miramês, que a Elisa começou a ler, ele vai dizer que no finalzinho, avancemos sem qualquer dificuldade, que elas nos mostrarão os caminhos mais seguros, as circunstâncias da vida. Quase sempre aquele que não sofre é porque não suporta os sofrimentos. Deus não coloca fardos pesados e ombros frágeis. Isso quem disse foi quem tinha condições para falar. Se algo aparecer em nosso caminho, turvando o nosso destino, não esmoreçamos. As tempestades são breves, e quanto mais fortes, mais depressa passam. Avancemos sem criar dificuldades para os outros. E se ainda nos resta alguma força quando sairmos da borracha, ajudemos a quem vem na retaguarda.
pois ele pode ser mais fraco do que nós. Lembremos de que o Cristo não recusou a ajuda do sirineu, quanto mais nós outros, e ainda estamos enraizados nas trevas da ignorância. O espírito é mais ou menos consciente das dificuldades que devem surgir em sua vida. Por esse motivo, deve se preparar para as lutas, sem temor das trevas, pois elas existem para que possa conhecer a luz. O empenho da vida é subir desde o nascimento até a desencarnação, até o Calvário, e ainda ser estendido na cruz de toda a ordem de provações passageiras. Somente a felicidade da alma é eterna, dentro da eternidade de Deus, sendo o Espírito imortal. Miramês é sensacional nas suas elucidações, nas suas palavras esclarecendo as perguntas do Livro dos Espíritos. Bom, mais alguém comenta alguma coisa? Ninguém? Arli, Hortência, Lourdinha, Dona Lourdes, Zé Antônio, ninguém? Não, tá tranquilo. Mário Sérgio, Mário chegou aí calado. O Mário tá no time da Hortência, hein? Marli, o seu Tonel. Vamos lá. Elisa, qual a próxima pergunta? 349. A Marli gostou do Tonel, tá vendo? A Marli gostou do Tonel, vai voltar lá de novo. Vamos lá, 349. Vamos lá, 349. Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Olha bem essa pergunta. Quando falha por qualquer causa, né? A causa hoje que mais faz falhar uma encarnação, todos nós sabemos o que é. E é isso que o Kardec está rondando. É o aborto. Tá? É o aborto. Kardec está só fazendo... Tá? Lógico, há outras coisas que podem falhar a encarnação de um espírito. Mas quando a gente pega um livro, por exemplo, tem um livro do Luiz Sérgio, Deixe-me Viver. Nós vamos vendo como são colocados os espíritos ligados à família, à mãe, e nós vamos ver como eles são. Mas eles sempre falam, não, dessa vez ela vai ficar, dessa vez... Eles têm tudo que é forma de induzir a mãe até a criança, né? Completar a gestação e ter a criança. Existem outras formas também, um acidente, né? Até um remédio que a mãe tomar, né? Fazer um efeito colateral aí, algo, né? Existem outras formas. Mas a pergunta é essa, quando falha, né? Falha. Então, os motivos da falha, que nós também temos que ficar preocupados. Também são muito sérios. Né? Ela é suprida imediatamente, é uma coisa assim, que se o espírito teve todo um trabalho, assim, todo um projeto reencarnatório com um grupo, às vezes não pode ser suprido imediatamente. Agora, se fosse um caso de um espírito anterior que estava falando inconsciente, aí é outra história. Aqui, pelo que a gente entende a pergunta, é de um espírito consciente. Então, tem que se fazer um preparo para que esse espírito retorne. Porque ele depende do que a gente estava falando aqui ainda há pouco. Eu não gostei dessa família, queria outra família. Eu não gosto de onde eu moro, de onde eu vivo, não gosto do meu trabalho por causa das pessoas. Não. Tudo isso é um projeto. E é um projeto muito... Eu não sei nem como é que a gente... Não, é um 360 graus em quarta dimensão, se a gente pode falar isso. Não sei se dá para falar isso. Porque o projeto é muito profundo. Quando a gente faz no papelzinho lá no quadro, né, Elisa? É só 3 risquinhos e tal. Ele fica em 2 dimensões, não alcança tudo. Então, para um espírito reencarnar, nós sabemos o trabalho que é, da trabalheira que é.
Então, para ele voltar imediatamente, se for uma encarnação bem planejada, não dá. Agora, se for reencarnação de necessidade do espírito, aquilo que nós vemos comentando o tempo todo, né? Fazer a forma, é só precisar passar por aqueles momentos, voltar tudo isso aí é outra história. Vamos ler de novo, Elisa, a pergunta? A pergunta é: quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida por outra existência? É ela suprida imediatamente por outra existência? Vamos ler a resposta. Nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister a dar ao espírito tempo para proceder a nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Entendeu? Veja bem, faz mister, dá ao espírito tempo para proceder a uma nova escolha. Quer dizer, esse espírito que nós estamos comentando aqui, que ele está perguntando aqui, ele já tem, pode não ser um espírito que tem grandes evoluções, mas ele já tem um merecimento, uma capacidade de se fazer uma nova escolha, ou seja, um novo planejamento para ele. Nesse caso aqui. Agora, a resposta já fala, né? A menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Já sabiam que ia acontecer isso aí e já estava com outros. É o plano B na mão. Gente, está na hora. Essa pergunta a gente pode repetir ela semana que vem. Pode, que tem umas coisas aqui para ler, mas se for ler vai ficar muito tarde. Tá? A gente pode voltar nela. Falei só mesmo da pergunta e resposta, não entramos nos detalhes. Tá. Ok? Alguém quer comentar algo? Não, é melhor deixar, tem muita coisa para comentar na próxima hora. Então, gente, ninguém fala nada. Uma boa noite para todos. Hortência, fale se tem alguma dúvida, Hortência. Ela faz assim, ó. Certinho, porque eu tô uma boa noite para todos. Boa noite, então. Boa noite. Hortência, não estou ouvindo, não. Eu estou conseguindo acompanhar, porque eu não estava assistindo as aulas, mas eu estava depois, quando você mandava no grupo, aí eu estou conseguindo acompanhar direitinho.